apresentação, Eva. Obrigada aí pela presença, agradeço muito. Obrigada a você, Simone, pelo convite. Queria dar bom dia a todo mundo. Agradecer de novo a Simone, né, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha pesquisa. O que eu vou apresentar para vocês hoje é uma parte pequena da minha dissertação de mestrado, que foi desenvolvida, né, no âmbito do grupo BART, que a Simone mencionou, sob orientação da Denise Portinari. E o que eu quero apresentar para vocês agora é, como eu falei, um recorte sobre o processo para a gente pensar um pouco sobre o processo do design em relação com essas questões da diferença, né, que estão sendo muito amplamente discutidas atualmente, né? E eu vou focar especificamente no feminismo, porque é um recorte que tem a ver com o meu trabalho, que parte foi desenvolvido nos Estados Unidos. Eu recebi uma bolsa para ir para Brown University, e lá eu tive acesso a um material muito rico e eu quero compartilhar com vocês uma parte desse material. Bom, para começar, eu queria apresentar algumas questões, né, para nortear essa nossa discussão, porque eu quero que seja um pouco uma conversa, né? Eu trouxe aqui algumas coisas, eu espero apresentar relativamente rápido para a gente poder conversar um pouco. Então, assim, algumas das perguntas que eu quero que a gente tenha assim, em mente enquanto eu estiver apresentando o que eu vou apresentar. Eu não pretendo responder necessariamente essas perguntas ao longo da apresentação, né? E acho que é mais uma coisa assim para a gente pensar mesmo. Eu quero ver também o que vocês acham sobre essas coisas depois que eu apresentar o conteúdo para vocês. Né? Assim, tudo que a gente tem foi desenhado. A gente sabe que o design está presente, né, no nosso cotidiano. Mas uma coisa que a gente não se ocupa muito a pensar, né, é na história, como ele surgiu e o que esse surgimento tem a ver com o que a gente faz hoje e como que a gente lida com o design hoje, né? Que impactos que o design tem na nossa vida e o papel do designer no projetar. Quais são as aproximações e diferenças entre arte e design? O design sempre existiu e pensando nessas questões, né, para pensar também, né, em relação ao tema aqui da semana que a gente está discutindo hoje, é possível combinar atividades de design com ideais de movimentos sociais voltados para questões da diferença, né, como o movimento feminista, LGBT, negro, anticapacitista, entre vários outros? Quais seriam as implicações dessa combinação, né, entre design e os movimentos sociais? Bom, as tendências do design estão sempre se alterando, né? E apesar de ser uma área dinâmica, existem algumas constantes que permeiam a prática e que persistem, mesmo as tentativas de integrar o campo com as críticas sociais. Então, para que a gente possa fazer uma crítica situada, é muito importante que a gente entenda o nascimento da disciplina e as relações dela com a vida em sociedade, né? Aí eu vou trazer aqui um autor que a gente usa bastante lá no grupo, que é o Adrian Forte. Ele tem um livro muito legal chamado Objetos de Desejo, em que ele nos instiga a pensar sobre o que é o design e a sua origem. E ele atenta a gente para esse contexto histórico do nascimento do design e seu importante papel na produção da riqueza industrial. Para o Forte, né, ele fala que na literatura do design existem duas visões predominantes sobre o papel do design. Um que é deixar os objetos belos e o outro que seria o método para resolver problemas. Né? E eles normalmente não são muito associados, né, exatamente. E para o Forte, poucas pessoas prestam atenção para o nascimento do campo e da atividade do design, que eles ocorreram num período muito específico da história do capitalismo. E que a configuração do design é muito relacionada ao lucro. O design ele faz parte de um processo de produção de artefatos, que atualmente, né, pensando no tempo atual, podem ser materiais ou não, né, e cujo objetivo principal é gerar lucro para o fabricante. E isso é algo muito importante, né, porque o processo e o resultado do design ele é determinado por aqueles que detêm os meios de produção e suas relações com a sociedade onde os bens manufaturados são vendidos, né. E esse contexto é indissociável da atividade do designer, porque é impossível separar esses dois sentidos, né, que são atribuídos à palavra do designer. E segundo Forte, ele diz que a aparência das coisas é, no sentido mais amplo, uma consequência das condições de sua produção.
Oi, desculpa. É, oh, gente, desculpa que eu tô aqui me acertando aqui com... Bom, para o autor ainda, né, o design, a atividade do design foi importante para o desenvolvimento do capitalismo, porque ele ajudava a fornecer uma variedade aos bens de consumo industriais e permitem o aumento da venda e, consequentemente, o aumento do lucro dos fabricantes. E essa relação entre design e capitalismo é uma via dupla. Né? Ele fala que não somente ele deu origem ao design como atividade necessária dentro da divisão de trabalho na manufatura, como seu apetite por novidade e variedade garantiu a prosperidade dos designers. O capitalismo pode ter sido muito ruim para muitos ofícios e profissões, erodindo suas habilidades, seus status e suas recompensas. Mas o design é uma atividade que ele fez florescer. E então ele assinala que pouca atenção foi dada à influência do design no modo como a gente pensa e age. E que, na verdade, os efeitos das ações do design são mais duradouros do que a influência de outros tipos de mídia, porque ele materializa em formas concretas como a gente pensa o mundo, nós mesmos e como nós devemos agir. Opa. Ele fala que o design tem a capacidade de moldar os mitos de uma forma sólida, tangível e duradoura, de tal modo que parecem ser a própria realidade. Então, todo produto, para ter êxito, deve incorporar as ideias que o tornarão comercializável. E a tarefa específica do design é provocar a conjunção entre essas ideias e os meios disponíveis de produção. E o resultado é que bens manufaturados encarnam inumeráveis mitos sobre o mundo, mitos que acabam parecendo tão reais quanto os produtos em que estão encarnados. Né? Então, o que ele está chamando aqui de mito? Né? Aqui a gente pode pensar em várias coisas. Né? O próprio ideal da mulher, né, já que a gente está falando aqui de feminismo, pode ser entendido como um mito. A gente encarna isso nos objetos, porque o ser mulher é algo que é construído, né, socialmente. Então, pode-se dizer que o design é parte produtora da cultura material, dando tangibilidade aos nossos valores e às ideias normativas que oferecem perspectiva de lucro. E aí, para demonstrar isso, o Forte ele analisa uns catálogos de produtos e ele vê as diferenças entre esses produtos produzidos para diversos segmentos da sociedade, como mulheres, homens, crianças, patrões e seus empregados. E ele demonstra que esses produtos possuem características que são aliadas às ideias que a sociedade tem de cada um desses grupos, de forma que evidenciam as diferenças sociais entre eles. O que isso quer dizer, né? Que um objeto para mulher vai ser feito com formas consideradas mais delicadas, porque o que é delicado é considerado feminino, né? Um objeto para um homem vai ser mais bruto, né? Porque esses são os ideais que são associados ao ser homem, né? E assim a gente vai encarnando esses mitos, né? Do ser homem, ser mulher, etc. Então, as diferenciações de design expressam as divisões que os fabricantes veem na sociedade, que fabricante, né, a gente pode tentar pensar no cliente do designer, né? Vem na sociedade. E o que deve corresponder de perto com os consumidores. Porque se essas visões forem muito diferentes, o objeto não vai ser vendido. Então, a gente pode dizer que o design literalmente encarna as diferenças sociais. A contemporaneidade é marcada por um aumento de visibilidade das políticas voltadas por questões ligadas a gênero e sexualidade. E essa discussão ela não escapa ao design, né? Tanto é que a gente está aqui discutindo sobre isso. Bom, agora entrando um pouquinho mais, né, nessa questão do design e o ativismo, né? A gente vê que recentemente tem um crescimento muito grande de empresas que adotam um discurso que abraçam causas feministas LGBT, né? Disse que são bem intencionadas, né? A gente entende normalmente como práticas bem intencionadas, né? Porque a gente está querendo mudar, né, a maneira como a mulher é vista, porque a empresa está querendo ajudar as pessoas serem melhor tratadas, mais respeitadas, né? E assim as diversas marcas começam a pensar os seus produtos e o discurso das suas propagandas direcionados a um público que se preocupa com essas questões, né? Novas marcas e serviços apareceram e se dizem, né, que são feministas ou LGBT friendly, né?
E, no entanto, é possível a gente pensar que ideias de fato são encarnadas na concepção dos produtos, no processo de desenvolvimento desses produtos, e se de fato as empresas se preocupam em combater as opções de raça, gênero e sexualidade como dizem combater. Ou se, como, né, a gente já viu antes, isso está mais, na verdade, ligado ao lucro do que uma questão de boas intenções. Para ilustrar isso, eu quis trazer aqui um exemplo que eu achei muito interessante, assim, que acabou aparecendo na minha dissertação durante a minha pesquisa, né? Eu não vou entrar muito na foto da esquerda, né? Se vocês quiserem depois eu posso falar um pouco melhor, mas eu trouxe aqui como exemplo uma foto de uma ação feminista, que na verdade ela foi uma ação que era crítica, uma crítica interna do movimento, então foi um grupo de mulheres lésbicas que fizeram uma ação num congresso feminista para questionar a posição da mulher lésbica dentro do movimento feminista. E aí, para fazer isso, elas produziram camisetas em que dizia ameaça lavanda, que era uma referência a uma ofensa que elas já tinham escutado dentro de grupos feministas. E na direita, isso foi em 1970, ok? Essa ação. Na foto da direita, a gente está vendo uma foto de uma modelo vestindo uma camisa da Dior, lançada em 2017, com a frase Nós devemos todos ser feministas, uma frase de uma autora feminista, Chimamanda. E essa blusa foi lançada na coleção de primavera da Dior, que é uma marca de luxo, né? A gente sabe. E então eu fiz aqui, né, para a gente fazer uma análise, para comparar um pouco essas duas camisetas. A primeira camiseta, ela tem um conceito, né, que é a apropriação desse insulto como crítica interna ao movimento feminista, e ela está ressignificando o propósito de uma camiseta, né? Ela transforma a camiseta em um instrumento de ação política. Ela deixa de ter como propósito primário ser uma vestimenta e passa a ser um instrumento, né, dessa ação que elas estavam conduzindo ali, que não era resumida na camiseta, mas a camiseta fazia parte, compunha essa ação. Elas, para fazer isso, usaram uma técnica de stencil, e essa camiseta ela não possui valor comercial, mas a gente pode pensar que ela existe outros tipos de valores, né? Naquela ação, ela tinha um valor político, né? Em contraposição, temos a camiseta da Dior, que ela replica, né, essa expressão famosa de uma autora feminista que está na moda, né? Essa camiseta é de 2017 e em 2014, né, a Beyoncé cita essa autora naquela música Flawless, né? Então, a Chimamanda ela recebe uma certa notoriedade depois que a Beyoncé lança essa música. E a Dior acaba embarcando nisso, né? Replicando ali aquela frase da Chimamanda. E aí a gente pode se perguntar, né? Qual que é o comparado, né, com a outra camiseta? Qual que é o propósito da produção dessa camiseta? É vender. A Dior era uma marca de luxo, né? Com produção em larga escala. E essa blusa, ela é comercializada atualmente por US$ 860, né? Então, assim, é uma blusa muito cara. Quem tem acesso a comprar essa blusa, né? O que que o uso dessa blusa afeta o movimento feminista? Quais valores que essa blusa está de fato encarnando, né? Eu acho que esse é um exemplo que pode parecer um pouco bobo, né, a princípio, mas eu acho que ele ilustra bem, né, a questão do conceito e da intenção, né? Que às vezes a gente pode ter uma coisa pode parecer da melhor intenção possível, né? Né, pô, poderia pensar, né? Pô, que legal, né? A Dior, uma marca imensa, fazendo uma blusa feminista, né? Mas a gente também pode pensar que nada de ordem estrutural foi desafiado com a venda dessas camisetas, né? Ela foi pensada para um público-alvo que já é feminista, mulheres que têm dinheiro, que podem pagar US$ 860 numa camiseta de uma marca de luxo. E o que que isso está mudando na vida cotidiana das mulheres, né? E eu não estou querendo dizer aqui que está errado produzir camisetas com dizeres feministas para vender, tá? Mas agora eu quero apontar que a gente pode pensar que o problema ele está no momento em que a gente entende que o aumento da produção desse tipo de produto é visto como um avanço no âmbito político ou tido como um exemplo do papel político do design. Mas como eu falei, né, o machismo, o sexismo, ele não
está sendo impactado com o uso dessa camiseta, mesmo que parte dos lucros sejam destinados a uma ONG, né? A camiseta ela foi produzida com a intenção de ser vendável, com parte de uma estratégia de aumento da produtividade e lucro, que agrega valor ao capital da empresa, que passa então a apresentar uma imagem de aparente comprometimento com segmentos discriminados da sociedade. E cair nessas armadilhas, né, do mercado não é algo raro no campo do design, mesmo no processo, quando a gente está projetando ou até na finalização, mesmo quando a gente está fazendo projetos acadêmicos que não visam lucro. Porque tem uma coisa porque tem algumas coisas, algumas visões, né, do mercado e do que é design que alimentam essa dinâmica, né? Mesmo que indiretamente, mesmo que a gente não perceba, a gente acaba praticando essas coisas e acaba muitas vezes ingenuamente, desculpa, caindo, né, numa ideia de que a gente, sei lá, vai fazer uma camiseta e a gente vai resolver os problemas do mundo, né? Vai resolver, então, agora o mundo é mais feminista, porque a gente fez um projeto. A gente quer também, né, acreditar nisso, que a gente pode fazer uma diferença muito grande, né? Então, assim, eu quero apontar aqui que as técnicas e os processos empregados no fazer do design, os métodos e processos em si, costumam produzir pouco pensamento crítico no que tange a potência normalizadora do design, né? De se assimilar, das coisas se assimilarem, né? Então a gente pode questionar aqui como seria possível subverter o papel do design como produtor de normalidades e fazê-lo assumir o papel de ferramenta de problematização. Bom, as discussões sobre as aproximações entre arte e design são muito grandes, né? Existem muitos fóruns onde essa discussão é bem aprofundada. Eu não pretendo fazer uma discussão ampla sobre aproximação entre arte e design, mas eu quis trazer aqui um exemplo da relação entre arte e feminismo, porque esse exemplo específico eu acho ele muito interessante, porque ele ajuda a gente a pensar na questão do processo, né? Que a gente estava falando das técnicas, dos processos e métodos do design, e ele, enfim, eu acho que assim, ele ajuda a gente a pensar essa questão. E esse foi um dos materiais que eu tive acesso durante a minha pesquisa e que eu queria compartilhar com vocês, né? E quem sabe depois disso a gente pode voltar para aquelas questões iniciais que eu coloquei, né? Bom, o Woman House, foi uma instalação artística, é considerado um marco da arte feminista no mundo até, né? Assim, no mundo ocidental, né? E foi fruto do trabalho da primeira turma do extinto programa de arte feminista da Cal Arts. Foi desenvolvido sob a orientação das professoras Judith Chicago e Miriam Shapiro e inaugurada em janeiro de 72 e desmontada em fevereiro, no mesmo ano. Para isso foi utilizado o Conscience Raising como uma metodologia de ensino de arte feminista. Que eu já vou explicar o que é, né? Foi a segunda turma em que a Judith Chicago usou essa metodologia. Ela testou a metodologia primeiro numa outra universidade, em que ela teve bastante liberdade para fazer isso. Então, a Woman House ela foi um resultado de um ano de trabalho dessas alunas do programa de arte feminista da Cal Arts, que por si só já era um segundo ano de experiência de um programa de arte feminista, porque o primeiro, ainda mais experimental, tinha sido em Fresno no ano anterior. Bom, mas o que foi Conscience Raising? Que foi, né, esse método que a Judith Chicago trouxe para produzir arte, né, arte feminista especificamente. O Conscience Raising ela foi uma ferramenta adotada pelo movimento de segunda onda, o movimento feminista de segunda onda norte-americano, onde as mulheres se organizavam com uma metodologia própria para responder perguntas usando exemplos de suas vidas pessoais e suas emoções como os dados a serem analisados e comparados, de modo que elas podiam pensar coletivamente o que significa ser mulher, né, e identificar as opressões estruturais da sociedade. Elas possuíam como lema a expressão "o pessoal é político". E essa frase, né, eu achei legal para trazer, que ela é uma frase do próprio catálogo, que eu retirei do catálogo, né, uma tradução, em que fala: a antiga atividade feminina de brincar de casinha foi levada a proporções fantasiosas. Women House
se tornou um repositório dos sonhos despertos de mulheres conforme elas lavam, assam, cozinham, costuram, limpam e passam suas próprias vidas, né? É que elas fazem essa brincadeira, né? E investigam a levantavam questionamento sobre o ser mulher na sociedade e investigavam as práticas pedagógicas alternativas que fossem adequadas para uma revolução na maneira como a arte lidava com o feminino. E a prática escolhida foi o Conscience Raising e a instalação virou um símbolo de ressignificação de suportes, processos e o tema da arte. Elas colocavam colaboração em grupo como central na conceituação e produção da arte. Nesse programa, as artistas elas usavam maneiras inovativas, né, de materiais e técnicas que antes eram desprezadas e consideradas inferiores justamente por serem consideradas femininas, né? Então elas investigam, né, a relação da mulher com a domesticidade, trazendo esses temas a serviço da arte, usando assuntos como divisão do trabalho doméstico, menstruação, sexo e outras coisas ligadas à mulher, e também acabaram incorporando essas técnicas que eram consideradas inferiores justamente por serem femininas, né? E aí que técnicas, né? Por exemplo, crochê, né? Tecelagem, enfim, esse é acho que é um exemplo mais óbvio, né? Que a gente pode pensar que é mais ligado, né, à mulher. A própria Judy Chicago, ela achava que essa era uma técnica inferior, né? Foi justamente, né, mesmo ela sendo na papel de professora, que em contato com as alunas, ela ressignificou esse material para ela mesma também, né? Que a tecelagem tem um papel importante e ela depois passa anos desenvolvendo trabalhos com tecelagem. A estrutura pedagógica do programa ela rompia com essa lógica tradicional da instrução artística, que os projetos normalmente eles eram desenvolvidos a partir da técnica, né? Então, primeiro você escolhia, você queria trabalhar com pintura, escultura, fotografia. Em contrapartida, nas aulas de Chicago, os projetos eram desenvolvidos a partir do tema, né? E a técnica, o suporte meio não tinham restrição, né? Elas podiam usar o que elas quisessem. Elas eram estimuladas a procurar os próprios meios para abordar esses temas. E os temas eles viam das sessões de Conscience Raising. Essa turma na Cal Arts, né, que foi a turma que veio a desenvolver a Women House, era composta por 25 mulheres. E antes do início do período letivo, a cidade, né, da Cal Arts foi afetada por um terremoto. E o novo campus, onde a instituição ia ser abrigada, onde o programa ia ser abrigada, colapsou por causa de um terremoto. E assim, as aulas começaram sem local fixo, e Paula Harper, que era uma historiadora que fazia parte da equipe do programa, sugeriu que elas encontrassem um espaço próprio como parte do primeiro projeto delas. Então, elas incorporaram o fato de que elas não tinham lugar para ter aula na própria dinâmica da sala de aula. Para Faith Wilding, ela atuou como assistente de docência durante essa experiência, a proposta do programa de desenvolver um projeto inicial em grande escala objetivava proporcionar às alunas uma maneira de confrontar as questões pessoais do ser mulher enquanto lidavam com as demandas de um projeto. E além disso, esse cenário permitia que as alunas aprendessem diversas habilidades novas e a trabalhar de maneira colaborativa, além de forçar as alunas a desafiarem papéis e limitações impostos a mulheres, testando suas capacidades como artistas. Porque é importante pensar que nesse contexto, né, dos motivos de que o Women House ele fez muito sucesso e que foi tão inovador, é que nessa época, na época que o programa foi pensado, tinha acabado de ter uma exposição imensa em Los Angeles, com quase 70 artistas que não tinha quase nenhuma mulher artista. Né? A mulher realmente tinha um papel dentro da arte muito diferente de hoje em dia, apesar de hoje em dia ainda ser complicado, né, para as mulheres no meio artístico. Bom, elas passaram algumas semanas buscando um local e quando elas finalmente encontraram uma mansão abandonada, procuraram, né, os donos da casa e acharam a escritura, entraram em contato com os donos, conversaram com os donos sobre o projeto e como eles já tinham planos para demolir a mansão, eles toparam ceder para o programa a casa, então a universidade, né, pagou
um aluguel simbólico de $1 pelos 3 meses, que foi a duração do projeto. E as mulheres precisaram reformar o local para poder, então, fazer a instalação que elas queriam fazer. Porque a casa estava caindo aos pedaços, não tinha aquecimento, as janelas estavam quebradas, as madeiras, né, dos corrimãos estavam tudo podre, as escadas, enfim. Então elas já começaram tendo esse desafio, né? Aqui tem uma foto de algumas das alunas com o material da construção da casa, em frente à casa. Opa. E aqui trouxe uma citação em que a Faith ela compartilha um pouco sobre o Conscious Raising no Woman House. Ela fala que no Woman House o Conscious Raising era em parte sobre a casa, né? Que antes elas selecionavam os diferentes quartos. Primeiro elas tiveram que consertar a casa, porque a casa estava completamente destruída e que era um trabalho pesado. E ela fala, né? Mas sentávamos em quartos diferentes, como quando sentávamos na cozinha e conversávamos sobre o que tinham sido nossas experiências na cozinha. Nós entrávamos no banheiro, qual é a nossa experiência no banheiro? Entrávamos na sala de jantar e então era como se cada cômodo, de certa forma, se tornasse o tema para as sessões de Conscious Raising. E aí a Faye fala, né? Era tão efetivo. E quantas pessoas vinham assistir? Meu Deus, nós dávamos tudo o tempo todo, tomava todo o nosso tempo. Eu não fiz mais nada pelos meus 2 primeiros semestres da minha pós-graduação. Era tudo Woman House completamente. Quem quiser ver depois, tem até um vídeo no YouTube, se botar Woman House no YouTube, vocês vão achar um videozinho, um documentário sobre a casa. A qualidade não é muito boa, mas pelo menos assim tem coisa, porque é um pouco difícil achar foto do projeto, então dá para dar uma ideia legal assim de como foi a experiência. Tem algumas pessoas que dão os depoimentos. Infelizmente não tem legenda em inglês. Então, assim, elas debruçaram-se sobre a questão do relacionamento da mulher com a domesticidade. E elas se interessavam nas diferenças entre a realidade da mulher na casa e a sua relação com esse espaço, entendendo as relações entre a domesticidade e o trabalho da mulher, compreendendo como a casa pode ser tanto um lugar de aprisionamento para as mulheres, né? Ainda mais tendo em vista que isso aqui a gente está falando do contexto de início dos anos 70, né? Início do movimento feminista de segunda onda, e ao mesmo tempo a casa como um espaço em que a mulher que torna ele possível de ser habitado, né? A mulher que traz a vida para a casa, ao mesmo tempo que a casa é esse espaço de aprisionamento para ela. E tudo era discutido nas sessões de Conscious Raising, que aconteciam nos cômodos da casa, de 1 a 2 vezes na semana. Cada mulher escolheu o cômodo que queria trabalhar. Muitas vezes elas dividiam os cômodos, né, fazendo trabalhos colaborativos. E aí, então, o subgrupo, né, conduzia outras reuniões de Conscious Raising entre elas. E nos encontros elas iam andando por toda a propriedade, discutindo os trabalhos que elas estavam desenvolvendo e trocando. Elas se dedicavam exclusivamente ao programa e estavam no espaço todos os dias. Isso era uma condição da Chicago para aceitar a inscrição das alunas na aula. Elas tinham que se dedicar exclusivamente ao programa. A exposição ficou aberta ao público por 1 mês e atraiu atenção nacional e vasta cobertura midiática. Durante o tempo que ficou aberto, milhares de pessoas visitaram a exposição e todas as performances agendadas que elas fizeram lotaram. E essa experiência de visitação também foi muito valiosa para as alunas que aprenderam a articular seus trabalhos de modo a fazer tour pela exposição e defender seus trabalhos de crítica, porque nessa época, né, pensar na ideia de uma arte feminista era algo bem fora da caixa, né? Então, assim, elas tinham que conseguir bancar esse trabalho. Mas graças a esse trabalho grande que elas desenvolveram, né, para chegar nas peças, né, e que elas produziram, elas tinham, né, como fazer isso. A casa tinha 17 cômodos, né? Era uma mansão mesmo, e ela foi os cômodos foram completamente transformados, né? A casa tinha uma grande escadaria que foi rebatizada, né, de escadaria nupcial, e no topo dessa escada tinha uma noiva e o véu dela descia até a base da escada. A Chicago produziu um banheiro chamado Banheiro da Menstruação, que dizem que chocou muito as pessoas, né? Porque tinha sangue exposto ali, era um monte de absorvente com sangue. Muitos homens nunca entraram em choque, porque a exposição também foi visitada por homens, né? Então os homens chegavam lá e ficavam assim, nossa, né? Vendo ali absorvente cheio de sangue, né, na frente deles. A cozinha teve as paredes pintadas de rosa choque e o
do teto desciam peças que começavam em formato de ovos e conforme percorriam as paredes se transformavam em seios, intitulada de ovos a seios. E tinham outros cômodos também, né, como batizados alguns nomes, né, que para dar uma ideia, né, de como era a exposição. Um era chamado ambiente pessoal, cômodo folha, cômodo casa de boneca, sala de jantar, a cozinha, aventais na cozinha, ambiente crochetado, jardim selva, o berçário, armário de sapatos, cômodo lua vermelha, cômodo pintado, banheiro pesadelo, armário de lençóis, espaço pessoal, quarto da Leia, banheiro de batom e Neco Wars. Não tem tradução esse. A sala de estar, além desses cômodos, a sala de estar ela foi transformada em um espaço de performance em que um grupo das alunas desenvolviam performance. Entre essas performances tinha uma chamada Esperando, Esfregando, Passando Ferro, Brincadeira de Pau e Buceta, Três Mulheres, a Trilogia do Nascimento e o Quarto da Leia. Então dá para ver aqui que tem, né, assim, o fio condutor que é realmente a presença da mulher na casa, né? Aqui algumas fotos do catálogo da exposição. O catálogo foi desenvolvido pela Susan de Bretteville, que eu vou falar um pouquinho dela mais na frente. Era uma designer que trabalhava com elas. E esse catálogo, né, eu acho muito legal, que ele tinha esse formato de casa, né, era a própria casa, o catálogo. E aqui uma foto da cozinha, Eggs to Breasts, né, ovos a seios. Infelizmente a foto é branca, não consegui achar fotos coloridas. Aqui a foto na esquerda do Menstruation Bathroom, né, banheiro da menstruação. No centro, a escadaria nupcial. Banheiro de batom, à direita. Aqui algumas fotos das performances. O da esquerda é pau e buceta, a direita é esfregando. Chris Rush, que na verdade ela até é filha de imigrantes brasileiros. Aqui essa da esquerda é a performance do Room. Dizem que foi uma das performances que mais comoveu todo mundo, principalmente as mulheres que foram assistir, porque ela era uma performance em que ela, né, a mulher que estava performando, ela ficava replicando por um bom tempo camadas e camadas e camadas de maquiagem, né? E de que as mulheres que assistiram se identificaram muito nessa tentativa de estar sempre corrigindo a imagem, corrigindo a imagem, corrigindo a imagem e nunca chegando no ponto em que elas querem. À direita, uma das personagens da performance, as três mulheres. E, bom, tudo isso também para chegar no ponto de que, inspirado até no programa de arte feminista, a Sheila de Bretteville, que foi a que fez o catálogo da Women House, no mesmo ano em que a Women House foi desenvolvida, que já foi o segundo ano do programa de arte feminista, porque o primeiro tinha começado em Fresno, né, como eu mencionei antes, a Sheila de Bretteville dirigiu um programa chamado Women's Design Program. Então a ideia era justamente trazer, né, essas questões que foram apresentadas no programa de arte feminista para o design. E assim, infelizmente, esse tem ainda menos informação, a gente tem menos informação do que o programa de arte, né? Mas assim, o que a gente sabe é que foi um programa com um ciclo de 1 ano de duração, que também utilizou processos criativos e participativos para o desenvolvimento artístico, também usava o Constance Raising, faziam oficinas de performance, elas liam literatura feminista, e foi uma experiência rica. A de Bretteville trouxe para o programa de design uma lista muito grande, ele está com um errinho, de méritos passados, né, e uma habilidade analítica muito grande que ela já tinha, né, que ela desenvolvia já trabalho até com a Chicago. A Suzanne Lacey, que participou do primeiro ano em Fresno, se tornou assistente da pós-graduação e contribuiu com o amplo conhecimento que ela tinha desse processo de grupo que ela já tinha vivido no programa de arte feminista. Juntas, elas desenharam um programa adaptando essas técnicas desenvolvidas no FAP, como o Constance Raising, e
as amplas reuniões de grupo e aplicação de valores feministas a problemas de design. Ela queria criar um ambiente em que as mulheres podiam estar juntas e sem estresse, porque ela se opunha à ideia defendida por algumas feministas de que o crescimento vem a partir do confronto. Para ela, uma abordagem feminista para o design inclui adicionar elementos pessoais a produtos comerciais, criar ambientes de trabalho, de vivências humanos não ameaçadores, introduzindo conteúdo específico e significado às formas gráficas. No segundo ano do programa, Debretta-Ville se concentrou em dar aulas sobre assuntos como utopias feministas, em que ela endereçava os problemas de mulheres fazer design para o futuro e criando imagens positivas e vitais para a experiência feminina que não está na cultura. Mas, assim, aqui tem uma foto do grupo do primeiro ano do programa de design. Bom, isso aqui eu acho que dá bastante coisa para a gente pensar. Eu acho que é sempre importante a gente lembrar que essas experiências que eu estou trazendo aqui, elas são do início da década de 70, né? 50 anos atrás, né? Então, assim, muita coisa mudou. Eu acho que muita coisa a gente pode, até assim, do que a Debretta-Ville fala aqui, né? Como eu já apresentei lá quando a gente estava falando do Forte, por exemplo, né? Acho que não necessariamente, né? Adicionar elementos pessoais a produtos comerciais vai mudar muitas coisas, mas assim, aqui a gente está falando de um outro contexto e eu acho que assim, o mais importante do que a questão de mudar ou não mudar é a gente entender, né, que o processo importa, né, e que a gente tem responsabilidade sobre as coisas que a gente coloca no mundo, né. Vou voltar aqui lá para aquelas perguntas iniciais, né, para talvez a gente começar aqui uma discussão. Quero ouvir o que vocês acham, se vocês têm alguma pergunta, né, de o que seria então, né, o que a gente pode fazer, né, para projetar design, para o que trazer para o processo do design, que a gente possa aliar com o feminismo e não cair nessa armadilha de que na verdade a gente está favorecendo uma empresa ao invés de fato lidar com as questões. Eu acho que assim, desculpa, me enrolei um pouco aqui, né? Não sei se foi muito claro aqui. Desculpa. Bom, o que eu tô querendo dizer sim, a gente não tem muito controle, né, no que as coisas que a gente coloca para fora, mas o que a gente pode saber é pensar e sempre estar ligado de que o que a gente coloca no mundo vai ser reapropriado, lido e usado por outras pessoas, não sempre da maneira como a gente planejou, né? E, e é isso, exatamente assim, eu estou vendo aqui um comentário que colocaram, né? O impacto pode ser questionável se forem feitos a partir de trabalho escravo. Exatamente, né? Eu acho que a gente precisa sempre pensar no processo, tanto do design quanto da produção em si, das coisas que a gente está projetando, né? E o que a gente pode fazer para mudar um pouco a realidade do grupo que a gente está lidando, né? Que a gente quer lidar, né? Da questão que a gente quer lidar, de qual segmento social que a gente quer trabalhar com, né? Então é isso, gente. Esse foi o conteúdo que eu trouxe para vocês. Tentei ser um pouco breve para também não ficar muito enfadonho. E eu queria saber agora o que vocês têm a dizer, né? Se alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma pergunta, se alguém pensou em alguma coisa.